Pessoal, esse conteúdo do absolutismo, o nome dele já fala, né? Absoluto. O que era absoluto? O poder dos reis da Europa. Por volta do século XVI, cada rei da Europa começou a desenvolver o seu poder de uma forma absoluta. Ninguém acima deles e ninguém ao lado deles, que no caso era o Papa. Eles começaram a mandar nos seus países de forma completamente independente da opinião de qualquer pessoa. Por que eles conseguiram fazer isso no século XVI? Por que no século XVI eles conseguiram se libertar da opinião da Igreja Católica? Porque a Igreja já tinha enfraquecido muito. A figura do Papa já estava fraca demais. Por que a figura do Papa tinha enfraquecido no século XVI? Por causa de dois movimentos que vocês já estudaram. O Renascimento, que provou que muitas coisas que a Igreja dizia estavam erradas, como a teoria do geocentrismo, por exemplo. E além do Renascimento, a Reforma Protestante, que já tinha levado à criação de 3 novas religiões na Europa. Então, basicamente, a Igreja estava fraca e agora os reis conseguiam desenvolver o seu poder de uma forma absoluta, sem ter que obedecer nem ao Papa. Lógico que não foi um processo que aconteceu ao mesmo tempo em todos os países, tá? Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Aos poucos, os reis começaram a mandar no seu país como achavam melhor, sem pedir opinião da Igreja. Porque antes, todos os conselhos de todos os países tinham membros da Igreja presentes dando opinião quando o rei ia decidir alguma coisa. Dali para frente, não. Até aí, alguma dúvida? Não? Mas não bastava querer mandar sozinhos, né, pessoal? Eles tinham que criar mecanismos para poder mandar e fazer sua vontade ser cumprida. Por isso, os reis começaram a criar impostos. Impostos para eles conseguirem dinheiro, para ter um Estado forte e ter como se manter. Deixa que sair daí de baixo do meu amor, senão tu vais morrer. Senta lá atrás do vinho. Não, pode. Começaram a criar os impostos para poder arrecadar dinheiro e ter um Estado forte. Além disso, criaram moedas nacionais. Cada país tinha sua própria moeda, para enriquecer, fortalecer o comércio e tornar o país ainda mais forte. Também criaram exércitos profissionais, que não existiam. Os reis tinham um exército próprio deles, que não ia dar conta se estourasse uma guerra. Então, eles criaram exércitos para o país e pagos. Os cavaleiros dos castelos não eram pagos, né? Então eles criaram exércitos que eram pagos e permanentes, por isso estariam sempre dispostos caso acontecesse algum problema. E além disso também contrataram funcionários para fazer a vontade deles ser cumprida. Então criaram pessoas que estariam no meio do povo, garantindo que as leis seriam cumpridas, policiais, juízes, etc., né? Nesses mecanismos, alguma dúvida? Para convencer o povo de que eles tinham o direito de governar, eles usaram argumentos da filosofia e da religião. Os da religião eram os mais comuns, porque como as pessoas eram muito religiosas, elas acreditavam friamente no que a Igreja dizia. E a Igreja, em todas as missas e todo o contato que tinha com a população, estava sempre frisando que os reis tinham direito divino de governar, que os reis tinham sido enviados por Deus para governar, que eram pessoas superiores, que o poder não devia sair da mão da família deles. Além dos religiosos, os filósofos, que já estudavam nas grandes universidades da França, da Inglaterra, de Portugal, também escreviam livros dizendo que eles tinham o direito de governar. Um famoso filósofo do século XVI é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dizia o seguinte: o homem é mau por natureza, o homem não presta. E se não tiver alguém com poder absoluto para governar as pessoas vão acabar se matando. Então Thomas Hobbes ele frisava que era necessário alguém com poder absoluto para puxar as rédeas do povo, porque o povo todo era mau. Se deixasse por conta, as pessoas iam se destruir. Então eles usavam argumentos da religião e da filosofia para convencer o povo que eles tinham direito divino de governar. E criaram mecanismos para fazer
que sua vontade fosse cumprida, que foram as moedas nacionais, os impostos, os exércitos permanentes e pessoas encarregadas de fazer a vontade dele serem cumprida. Nenhuma dúvida? Tem certeza? Agora, depois do absolutismo, antes não. Antes o rei e o Papa tinham um acordo, ninguém decidia nada sem a autoridade do Papa. O Papa decidia sozinho as coisas da igreja, o rei não decidia sozinho as coisas do país. Mais alguma dúvida? O maior símbolo do absolutismo foi um rei francês chamado Luís XIV. O Luís XIV, ele deixava bem claro para todo mundo que ele tinha poder absoluto. A frase predileta do Luís XIV, lembrem dela, é a seguinte: o poder sou eu. Ele dizia o tempo inteiro: o poder sou eu, o poder sou eu, o poder sou eu. Então, se ele mudasse de ideia, o poder era ele. Se ele quisesse mudar uma lei de uma hora para outra, ele fazia o que ele bem entendia. O poder sou eu. O poder sou eu. É. Isso deixava claro que o poder era absolutamente dele. O poder era ele. Ele fazia o que ele bem entendia. E esse Luís XIV ele foi um grande símbolo do absolutismo, porque ele era exagerado em tudo. Ele era muito exibicionista. Por exemplo, como todos os reis da época, ele também usava a moda da época, que era peruca branca, pó branco no rosto e batom vermelho. Todos os homens se vestiam assim, tanto homens quanto mulheres. Era a moda da época. Mas o Luís XIV, como ele era um pouquinho mais exagerado, ele inventou o quê? O salto alto e o bico fino, que foram inventados por ele, tá? E o bico fino, na época do Luís XIV, tinha medida conforme a classe social. O bico fino dele, que era a pessoa mais importante, tinha 1,5 metro de comprimento. Passa de mim. Aí não dava para andar, passa de dinheiro. Não dava para andar. Então o que eles faziam? Eles amarravam a ponta do bico no joelho para conseguir caminhar. E por que ele amarrava o bico do calçadinho dele? Com fios de ouro. Tanto que ele ficou conhecido como o Rei Sol, foi o apelido dele. Tudo que ele usava era dourado. Ele era o cúmulo do exagero. Por isso que ele é tão conhecido como símbolo do absolutismo, tá? Não contente com seu salto alto, seu bico fino, o Luís XIV mandou construir uma casinha para ele. Uma casinha chamada Palácio de Versalhes. Hoje em dia é o maior museu do mundo. A casinha do Luís XIV usou 37 mil pessoas para ser construída, 60 mil cavalos, demorou 18 anos para ficar pronta e ela tinha nada mais nada menos que 2.000 janelas, 1.720 lareiras e 700 quartos, certo? Porque ele era uma pessoa discreta, né, gente? Então, gente, o Luís XIV é o maior símbolo do absolutismo, tá? Rei da França, conhecido como Rei Sol, e ele que mandou construir um grande palácio de Versalhes. Depois vocês confiram no livro de vocês, para a gente não se atrasar muito, mas aqui na página 130 tem um retrato dele, todo bonitão aqui, ó. Mostra tudo, ó, os detalhes em dourado na roupa dele, deve ver que o cetro que ele está segurando todo de ouro. A posição altiva dele, né, gente? Coluna bem empinada, cabeça bem para cima. Então deixa bem claro que ele tem poder absoluto. Ele faz o que ele tem. 130. Vamos colocar depois vocês conferem. Não. Eu fui copiar, olha só o que eu falei. Eu fui copiar a frase e o nome dele. O nome dele eu coloquei poder 12. O nome dele, o Luís sou eu. Isso aí na prova vai ficar uns
vocês pararem de fazer piada? Na página 141 está o Palácio de Versalhes. Qual que é o nome do palácio? Palácio porque é onde mora o rei. Versalhes porque é da cidade de Versalhes. Ele sentiu que Não, aquilo lá tá ali. Também é casa. Imagina achar a rainha dentro de um palácio de 700 quartos. Tem uma moto. Sem GPS e sem celular. Imagina que eu banheiro, né, cara? Entendeu? Que banheiro vai ser. Pessoal, algumas dúvidas sobre o absolutismo? É um conteúdo fácil, assim. Tem uma pergunta? A única mais que prova os 700 quartos. Eu nunca falo que eu peço na prova, eu não sei por que vocês perguntam. Mas é porque dele tem que anotar os 700 Vocês quartos. têm que anotar a frase dele, o apelido dele. Tem só Tinha todo o jardim era parte principal dos castelos e palácios, porque não tinha iluminação lá dentro. Uma lareira, era muito calor, e um lugar para conversar era jardim.